Hoje eu preciso falar com você de um assunto que quase pegou meu cliente de calça curta, consórcio. Pois é, ele comprou um terreno recentemente, fez um bom negócio, né? Aqueles terrenos no interior que já está com quase tudo pronto, né? Quase toda a infraestrutura pronta e compra abaixo, né? Um pouco abaixo do valor de mercado. E vai construir, né? Pretende construir a casa própria. Não é nem para investimento, não. É a casa própria dele. E, enfim, ficou muito feliz, né? Muito contente com tudo. Mas agora vai precisar juntar o dinheiro ainda para fazer a construção. E aí vem naquele papo, né? De, poxa, tô vendo aqui, recebi proposta de consórcio. E assim, impressionante, porque a parcelinha de R$ 600 por mês numa carta de R$ 300 mil é muito barato, né? Por que a gente não faz um negócio desse e, pô, pelo menos daqui a pouco eu consigo construir, né? E a verdade, pessoal, é que isso é a pior besteira que ele pode fazer na vida dele. Né? Entrar numa dessa é uma fria, assim, tremenda, né? Tremenda, e que eu sei que muitos de vocês fazem também, tá? E eu vou explicar o porquê. O consórcio ele é um instrumento de sonho, né? O sonho da casa própria, assim como o financiamento. A diferença é que o financiamento você pega a casa, né, o imóvel na hora ali, você pode pagar, o banco te aceita, viu que você tem ali uma capacidade de pagamento, você faz o financiamento e depois você se vira para pagar. O consórcio é um negócio que te dá uma esperança momentânea ali, ainda mais que ele não, para você contratar um consórcio é a coisa mais fácil do mundo, né? Você só vai lá, assina um papel e começa a pagar. Não tem comprovação de renda, não tem absolutamente nada. E eles fazem muitas vezes promoções para que você contrate, né, o produto. Então, promoções assim, 50% da parcela, né, redutor de 50% da parcela. E quando você for contemplado, aí sim você passa a pagar a parcela original, né, a diferença, né, que falta ali do restante. E ali sim, na contemplação, é que você vai ter alguma análise, alguma coisa. Então, assim, só aqui você já tem um problema, né? Você já tem um problema, né? Será que na contemplação daqui, e a gente vai falar da contemplação daqui a pouco, mas será que ali na contemplação, como é que vai estar a sua situação financeira para arcar com uma parcela o dobro ou quem sabe até o triplo dessa que você está pagando agora? Você já tem uma incerteza aqui de largada, né? E incerteza é uma coisa que para o planejamento financeiro, para o seu planejamento financeiro, é algo que você deveria passar bastante longe. Então a gente começa desse primeiro ponto. Mas vamos entender primeiro como é que funciona um consórcio. E aí a gente vai entender os problemas e as oportunidades que existem dentro desse produto. Pode ser? Então vamos lá, vamos começar aqui. Olha só. Eu tenho aqui entendendo o consórcio. Então, quando eu faço o consórcio, eu posso ter algumas formas de contemplação, né? Então, na contemplação aqui, eu posso ser contemplado, primeiro, por sorteio. Essa é a maneira pior para você pensar em ser contemplado num consórcio, tá? Porque aqui você pode levar até 200 meses para ser contemplado, pensando em imóvel, tá? 200 meses para ser contemplado num consórcio de imóvel. Você tem o lance fixo, tá? E esse lance fixo vai variar aí em torno de média, tá, pessoal? 30% do valor da carta. Então, você dá esse lance e você vai concorrer com todo mundo que deu também esse lance. Então, é como se você estivesse concorrendo num sorteio exclusivo ali, um sorteio premium, né? Dessa galera que deu esse lance. E você tem o lance único, né? Vamos chamar assim. E aqui vai variar de algo em torno de 30% a 50% da carta, tá? Para que você consiga ser contemplado nesse lance único, e os maiores lances vão levar aqui, às vezes é mais de 1, 2, 3 lances que vão levar a carta.
que a gente consegue olhar aqui logo de cara, né? Sorteio. Se você está entrando num consórcio e está esperando ser sorteado, boa sorte. É o que eu posso te dizer. Tá? Se você fez isso, ou se você está pensando, se você fez, eu não vou falar muito aqui porque, né, o leite derramado a gente não fica chorando não, né? Vai em frente. Mas se você está pensando em fazer, não faça, tá? Nessa estratégia. Agora, com relação ao lance fixo e lance único, essa aqui é a maneira certa da gente pensar em entrar num consórcio. Tá? É sempre pensando no lance único em específico. Eu já tenho uma boa parte do dinheiro e eu quero entrar num consórcio para já dar o lance nos primeiros meses do consórcio e pegar a carta. Tá? E aí sim eu vou comprar o meu bem. Por quê? Porque existe uma vantagem sim no consórcio, que é a vantagem de eu não ter todo aquele juros embutido do financiamento. Tá? Então, às vezes, quando eu coloco na ponta do lápis, pode sim valer a pena. Tá? No frigir dos ovos ali é parecido, tá bom? É parecido, não é que o consórcio tem uma vantagem absurda, não. Porque o consórcio, ele tem um reajuste. É importante você perceber isso, tá? Antes de achar que existe aqui um segredo escondido, né? Porque muitas vezes, quando vão te vender, eles vão o pessoal vai te dizer isso. Mas não existe, tá? O que existe aqui é um reajuste da parcela ou da carta, né? Então, vou colocar aqui da parcela pelo INCC, tá? Ou seja, sua parcela vai aumentando todos os meses. Enquanto no financiamento, eu vou colocar aqui, né? No financiamento, principalmente na tabela saque, você tem um decréscimo, né? Um decréscimo da parcela, né? Então, quando você estica isso ao longo dos meses aí, dos 200 meses do consórcio, o que você percebe é uma equiparação do quanto foi desprendido de dinheiro em um e no outro, tá bom? Então, não tem muito almoço grátis, né? Não tem muito... Ninguém dá dinheiro para ninguém, tá bom? No mercado financeiro. Então, isso aqui é importante que você entenda. E aí, voltando então para o caso do meu cliente. Ele pensou em fazer isso e ele pensou em fazer realmente para uma forma dele guardar dinheiro, né? No tipo assim, olha, eu vou fazer aqui, eu vou botando R$600 aqui e daqui a pouco vai passar alguns meses, eu vou juntando um pouco de dinheiro também, em algum momento talvez eu seja sorteado, talvez eu consiga juntar o dinheiro do lance, mas eu até tô com um pouco de dificuldade de juntar dinheiro, né? Então isso aqui pode ser uma maneira de me ajudar nessa poupança, né? E esse é um argumento que muita gente usa, né? O argumento de o consórcio é uma forma de guardar para o meu imóvel, né? Esse é um argumento. Quem nunca ouviu isso daqui, né? E assim, hoje em que a Selic, quando eu tô gravando esse vídeo, a Selic está em 15%. Então, hoje que eu gravo esse vídeo, esse argumento é o pior argumento possível que alguém pode usar. Por quê? Porque se você investe o dinheiro que você tem na Selic, que seja, você tem um rendimento absurdo para conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você e comprar, fazer a sua reforma, fazer a sua construção, dar uma entrada num financiamento, ou até juntar o dinheiro do lance do consórcio mesmo, de uma maneira muito mais eficiente do que simplesmente usar o consórcio. Guilherme, eu não consigo guardar dinheiro. Olha, se você não consegue guardar dinheiro, alguma coisa precisa mudar na sua vida financeira, mas não é colocar dinheiro dentro de um consórcio, isso eu tenho certeza. Olha só o que eu vou mostrar para você aqui. Se a gente consegue investir R$2.000 por mês durante 5 anos, que são 60 meses, a uma taxa, eu nem estou colocando 15%, tá? Estou deixando 13% ao ano, porque 15% não deve se manter durante muito mais anos. Então, estou deixando 13% ao ano, uma inflação de 6% ao ano, uma taxa de juros real, então, fica de 6,6% ao ano, tá? Você conseguiria acumular R$162 mil
com R$2.000 por mês de poupança. Tá? Não sei se isso é muito, se isso é pouco para você, mas são R$162.000. Talvez com esse dinheiro você já consiga dar uma entrada num financiamento, dar um lance num consórcio, né? Um consórcio de R$300.000, por exemplo, você já conseguiria dar um lance de 50% numa carta de R$300.000. Olha aí que interessante. Então, são coisas que você precisa ir colocando na ponta do lápis, porque se você simplesmente faz um consórcio, não é uma boa ideia. Entendeu? Não é uma boa ideia. Não vai chegar em lugar nenhum na base do sorteio. Entende? Então, assim, aonde que você precisa se organizar antes de comprar um imóvel? Né? Qual que é o passo a passo de fato? Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de qualquer coisa é o quanto eu preciso acumular. Porque se você quer um imóvel de R$300.000, ou de 400 mil, ou de 500 mil, é importante você entender o quanto você precisa juntar. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Se você quer fazer um financiamento, por exemplo, você precisa entender o quanto você vai financiar. Esse é o seu passo número 1. Porque se você vai financiar R$300.000, por exemplo, você sabe que você vai ter uma parcela ali, né, na casa de R$3 a R$4.000. Tá? Você vai pensar algo em torno disso. Por Guilherme, R$3 a R$4.000, eu não posso financiar R$300.000, financiar R$3 a R$4.000 de parcela. Né? Para mim é muita coisa, está fora do meu orçamento. Se está fora do seu orçamento, você sabe, então, que você precisa financiar menos. Então você precisa juntar mais dinheiro. Então, peraí, se eu preciso juntar mais dinheiro, então eu volto na conta aqui que eu acabei de fazer e eu coloco mais tempo. Coloca 70 meses aqui então. Ou com mais 10 meses, eu junto R$200.000. Será que isso aqui então é suficiente? E eu vou lá e faço um esforço durante um tempo um pouco maior. E é aqui que eu vou trabalhando o meu planejamento financeiro, entendeu? Não é contratando produto, né? Fazendo consórcio e de repente esperando a sorte, ou se der para juntar dinheiro eu junto. Porque contratar produto e esperar que quem te vendeu um consórcio vai te ajudar na contemplação, olha, ele pode até montar uma conta para você, dizer que você tem que dar um lance ali de alguma coisa e tal. Mas quem te vendeu um consórcio pode ter certeza que está muito mais interessado na comissão do produto do que necessariamente em fazer você ser contemplado, com todo respeito aos meus colegas aí que vendem o produto. Tá bom? Então pensa nisso quando você estiver pensando em comprar o seu imóvel, estiver planejando o seu imóvel. Tá? Se você já tem um consórcio, também eu preciso falar com você, né, sobre esse assunto. Se você já tem um consórcio, o que você precisa fazer nesse momento? Né? O que você precisa fazer agora é pensar o quanto de lance você precisa dar para contemplar esse consórcio que você já tem. Então, o seu esforço ele precisa ser agora em como que eu vou fazer, como que eu vou organizar as minhas contas para juntar o dinheiro do lance do consórcio que eu já tenho. E aí você pode olhar na sua assembleia, você pode conversar com a sua administradora de consórcio e perguntar, olha, por quanto está sendo, por quanto estão saindo os lances do consórcio que eu tenho? Pergunta. E a partir daí você começa a juntar esse dinheiro, além do que você já paga de consórcio, da parcela, para poder dar o lance nesse consórcio. Essa é a sua tarefa número 1, tá? Porque contratar, você já contratou. Né? Você não vai cancelar ele agora, porque senão você só pega o dinheiro lá na frente. Só quando o consórcio terminar ou quando você for sorteado. Tá? Então eu não acho que cancelar seja uma boa a princípio, tá? A não ser que você esteja muito apertado financeiramente. Mas se você consegue guardar algum dinheiro, a sua tarefa tem que ser juntar o dinheiro desse lance. Ok? Se você quiser discutir mais sobre esse assunto, ou quem sabe fazer uma reunião para pensar em como comprar um imóvel da melhor maneira, seja consórcio, seja financiamento, eu estou à disposição no link que eu vou deixar aqui na descrição para a gente marcar uma reunião, seja comigo, seja com alguém aqui da Ballast. Tá? É só deixar os seus dados aqui que a gente entra em contato. Tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima.